Esse microfone, esse negócio tá. Amém. Glória a Jesus por isso. Pentecostal. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro Samuel 17. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo número 45. Versículo de número 45 apenas. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá então, aqui na Bíblia. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Pode sentar dando glória a Jesus. Irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. E agora, como diz o mineiro, de Malicuia, glória a Jesus, estou voltando para a já estou com saudade, né? Dizer o pastor Valdo, ele me recebeu, uma alegria em Aracruz. Seja bem-vindo de volta à cidade, né? Já voltou, né? E glória a Deus por isso. É muito bom, irmãos, muito bom. A gente se sente literalmente em casa e estamos em casa mesmo, né? E hoje pego sobre mim essa responsabilidade muito grande de trazer a palavra do Senhor neste culto, Igor, que é um culto de reflexão, é um culto de gratidão, é um culto que a gente olha para trás, olha para frente, olha para agora. É um culto maravilhoso, como os demais cultos, né? Porque esse negócio de Jesus operar, fala assim, hoje está propício para Deus operar. Propício está todo momento que a gente se dispõe, né? Porque Deus não depende da nossa circunstância para que Ele possa fazer, Raquel. Deus faz quando Ele quer e na hora que Ele quer. Nós estamos diante aqui de um texto maravilhoso. E quando a gente fala, pastor Deusdébio, que satisfação de rever o senhor e a família, vizinhos meus, pastor, né, por muitos anos. Que bênção, né? E quando a gente fala em 1 Samuel 17, já vem à nossa cabeça toda a história. Essa é mais uma peleja, mais uma guerra que o povo de Israel enfrentou. Foram tantas no decorrer da história, desde que este povo saiu do Egito. Tantas e tantas batalhas, tantas e tantas guerras, e esta é mais uma delas. Só que uma guerra um pouco diferente, uma guerra um pouco diferenciada, marcada por tensão, marcada por uma aflição que tomou conta de todo mundo. E é em cima dela que nós queremos trazer algumas lições, para que nós vençamos também as nossas pelejas, Messias, as nossas guerras, os nossos conflitos, as nossas batalhas deste ano que a gente começa. Esta foi mais uma guerra que aconteceu no povo de Israel. É igual na vida do crente, né? É igualzinho na vida do crente. Tio Walter, o evangelista Walter, a gente vive de batalhas e batalhas na presença do Senhor. Batalhas e batalhas na presença do Senhor. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, umas que duram um pouquinho tempo. Numa noite vencemos, numa oração nós derrubamos, outras que se arrastam por 40 dias. Nós vimos guerras no dia de hoje, guerra de Israel, guerra da Ucrânia, que se arrastam por semanas e meses. Existem guerras na vida do crente de todas as proporções, de todas as medidas. E eu achei isso tão lindo, pastor, porque Jesus já deixou claro lá em João, capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E aflições lá, Miriam, está no plural, tanto na revista Almeida Corrigida, quanto na atualizada, quanto naquela King James.
Dificuldades e aflição, eu fui ver, significa angústia. Quantas angústias nós passamos? Ansiedades, quantas ansiedades, preocupações, desgosto, agonia. Jesus estava dizendo: no mundo vocês vão ter, por diversas vezes, aflições, angústias, perturbações, ansiedades. E é como eu disse no início, algumas delas duram uma noite, algumas delas duram uma semana e logo passa. Outras nós enfrentamos por meses, até mesmo por anos. Só que a vida cristã não é feita só de aflições. É por isso que Jesus vem dizendo: tereis aflições. No primeiro versículo ele disse: tende bom ânimo. Jesus disse que mesmo que nós enfrentássemos as aflições que nós havíamos de enfrentar, nós deveríamos ter bom ânimo. Bom ânimo de que se Ele está conosco, nós seremos muito mais do que vencedores. Aleluia! Bom ânimo de que se Ele entra com a gente, nós podemos até ser lançados dentro da fornalha de fogo, mas nem sequer um fio na nossa cabeça é queimado de cabelo, e nem sequer a nossa roupa cheia de fumaça, porque Ele estará conosco lá na fornalha para nos dar vitória. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então eu quero refletir sobre algumas lições que nós aprendemos nessa guerra. E inicialmente nós podemos ler no início do capítulo, antes de falar propriamente em si das estratégias aqui, quando nós vamos contextualizar essa guerra, essa não foi uma simples guerra que Israel falou: nós vamos vencer. Essa não foi uma simples batalha que o povo de Israel pensou assim: vai ser fácil, vai ser mole, nós vamos passar por cima. Não, não. A Bíblia vai dizer para a gente que os filisteus se colocam em ordem de batalha num alto do monte. Na frente deles há um vale, no outro lado desse vale, na banda da quem está o exército de Israel, dos filhos de Deus, em ordem de batalha também. E de repente surge das companhias dos filisteus um homem chamado Golias. Um homem de 3 metros aproximadamente de altura. O versículo de número 4 e 5 vai dizer assim: que ele era um homem guerreiro e que tinha a estatura de aproximadamente de 6 côvados e um palmo, mais ou menos uns 3 metros. Trazia sobre a sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente uns 60 quilos de couraça. Vai dizer que adiante dele ia um escudeiro, e que na mão dele havia uma haste muito grossa e muito pesada, e que a ponta tinha uma lança de ferro, do peso de 600 ciclos, mais ou menos, por volta dos seus 6 quilos de peso, a ponta da haste de Golias. Mas o que é um homem valente, Gilvaldo, diante de um exército? A gente pode pensar que, embora ele fosse poderoso, embora ele fosse muito robusto, havia um exército inteiro para enfrentar. O exército de Israel não era pequeno, o exército de Israel não era fraco, o exército de Israel não era a primeira peleja que eles enfrentavam, mas alguma coisa havia. Alguma coisa havia. E no versículo de número 11 nós vamos ler o seguinte: e ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. O versículo 25 vai dizer para a gente que, e diziam, versículo de número 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Alguma coisa havia que assustava de tal maneira que todos os valentes do exército de Israel ficaram com medo, espantados e com muito temor, porque o gigante dava medo. Preparados? Sim. Capacitados? Sim, com certeza. Mas aquela guerra botou medo neles. Mesma coisa com a vida da gente, não é assim? Frequentamos a casa do Senhor e servimos a Jesus anos e anos, preparados, glória a Jesus, forjados, glória a Jesus, mas determinadas provas se levantam
no meio dessas provas nós tememos. Determinadas batalhas se levantam, irmã Marlene, e por mais que nós sejamos crentes a vida toda, nós nos atemorizamos e pensamos: Senhor, o que vai ser de nós? Saul e todo o exército de Israel estava com medo. E tem vezes que a gente vai ficar assim. Muitas vezes nós vamos sentir até travados, sem saber o que fazer. Quem sabe nesse ano você enfrentou uma batalha assim? Quem sabe nesse ano você está sob uma prova que daquelas que chega para lá a estrutura da gente? Se parasse por aqui, a gente podia desistir. Se parasse por aqui, a gente deixava de lado e falava: vamos caçar outra coisa para a gente. Mas nós vamos caminhar no decorrer dessa história e nós vamos ver que mesmo nas batalhas difíceis, muitas vezes impossíveis, nas que botam medo, nas que nos paralisam, o Senhor Jesus ainda é aquele que vence todas as batalhas em sua vida. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que eu e você chegamos aqui. Embora o exército tivesse sido treinado, essa guerra faz eles estremecer. E outra coisa que agrava é o tempo, porque a Bíblia vai dizer que durante o versículo 16, chegava-se pois o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de uma tensão pairada no ar. 40 dias de uma pressão psicológica intensa. 40 dias, de uma pressão de guerra muito feroz, muito voraz. Quantas vezes as nossas guerras também são assim? Determinadas guerras, não é nem o contato físico que bota medo, é a pressão psicológica, são as batalhas dentro da nossa mente, é a pressão dentro do nosso psicológico, tentando nos paralisar, nos assustar, e todos os dias, o Golias se levanta muitas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso serviço, até mesmo dentro de nossas almas, dentro da nossa mente, e grita: dá-me um homem para pelejar comigo. E o exército acuado, amedrontado e fraquinho diante do Golias, insiste em gritar. E aqui eu quero já trazer a primeira aplicação para a gente vencer as guerras. Aleluia. E ela não está num versículo especial, mas na história. Se a gente for prestar atenção, Golias grita: 1 dia, 2, 3, 4, 5. Qual foi o último dia que Golias gritou? Qual foi o último dia? O último dia que Golias grita é o dia que Davi chega no arraial. Aleluia! Ninguém ouve falar que no 41º dia Golias gritou. Golias só grita até o dia que Davi chega. Aleluia! Dali para frente Golias nem fala mais nada, porque nem voz tem filho. Davi aqui tipifica Jesus Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos acuados e amedrontados diante de situações e que se arrastam por dias, por meses, por horas, por semanas, eu não sei, e aquela situação nos amedronta, nos entristece, nos encurrala, mas ela só vai até o dia em que Jesus decide descer no arraial da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. Dali pra frente, Golias não dá um pio, porque quem brada mais forte é Davi, tipificando Jesus Cristo. E quando ele brada, vai dizer o Salmo de número 29, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor ela desnuda as venhas, a voz do Senhor vai esmagar as secas, a voz do Senhor torce os carvalhos, a voz do Senhor vai escrever o deserto, a voz do Senhor se ouve sobre as grandes ondas. Golias só vai gritar, Golias só vai berrar até o dia determinado em que Jesus falar assim: eu vou descer no arraial. E a partir daquele dia, Golias não pia, Golias não grita, Golias não berra, Golias não fala mais nada. Que coisa linda, que coisa linda. Jesus, ele ainda não desceu no arraial da tua peleja. Jesus vai descer no arraial da tua peleja, no vale de batalha. E quando ele chegar lá, a situação
derruba Golias e ele degola Golias, o exército de Israel ganha força e corre atrás dos filisteus. É igualzinho o crente. A gente até agora está com medo. Jesus vem, faz o milagre, a gente se enche. E vai para cima do filisteu e aleluia. Não é assim, é a vida do crente. A gente está tão fraquinho, mirrado, cheio do mundo. Quando a gente ouve uma palavra da parte de Deus, aquilo vem no nosso coração. Você sai daqui crendo. Você sai daqui com o rei transformado, dizendo: vou para cima do filisteu. Aleluia. Jesus, além de um mal gigante, motiva a gente a pelejar e a guerrear as nossas guerras. Que coisa linda. Davi chega e muda tudo. Pastor Mauro, gente contou um caso uma vez, ele falou assim: Jesus é igual você andando no mato, irmão. Quem vai andar no mato, ele falou, tem que ir um na frente fazendo a picada. Não é assim? E a gente vai atrás. E aquilo travou meu coração. De repente eu estou lendo a Bíblia no Salmo 85, versículo 13, diz assim: e nós andaremos nos passos abertos, no caminho aberto pelos seus passos. Eu falei, oh, glória. Jesus vai na frente, irmão, um facão daquele de cortar cana. Tudo quanto é cipó que prende, espinho que garra, tudo quanto é coisa para tirar, para nos impedir de caminhar. Jesus, tem gente que nem entende que não é da roça, não faz nem ideia. Jesus vai assim, ó, aqui, ó, espinha aqui, não é assim quando você está andando, ó, ei, espinha aqui, ó, segura esse galho, ó, faz isso, e a gente vai só, beleza, tu vai ficar, beleza, Jesus? Jesus vai na frente, derrubando aqui no caminho, e a gente vai nos passos dele, daqui a pouco a gente chega lá de lá, e beijo, lisinho, porque Jesus foi na frente, aleluia, aleluia, fala a verdade, se Jesus não fosse na frente, Cipó já tinha te agarrado lá em fevereiro. Ah, tinha agarrado. Aquelas pés de coco que davam um espinho desse tamanho já tinha entrado na gente e parado no meio do caminho. Mas Jesus foi na frente. Aleluia! Dia 31 de dezembro de 2023. E ele saiu do lado de lá da mapa de 2023. E a gente sai atrás, grudadinho nos caminhos abertos pelo passo de Jesus. Aleluia. Vamos guardar. Irmãos, outra lição que nós aprendemos está no versículo número 28 a 31. Davi vai dizer a palavra de Deus que ele pergunta, quando ele chega lá e vê Golias gritando, ele pergunta: quem é este homem? Que homem é este? E o pessoal vai dizer para ele: Golias. E ele fala: como vai ficar insultando o povo de Israel assim? Ele falou assim: não, quem quer roubar? O rei vai encher a sua casa de bens, vai casar com a filha do rei, vai ter a sua casa, a casa dos seus pais, isenta de impostos. E Davi gosta daquela palavra e ele pergunta mais, até que chega o versículo de 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo número 30. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras. Lição 1 para a gente vencer a guerra é deixar Jesus entrar na peleja. Lição 2: tudo enquanto é Eliabe, que a gente topar pelo caminho, faz igual Davi, desvia. Davi, Eliabe, o que você está fazendo aqui? Ele não, eu vim aqui fazendo você beber. Como é que é o negócio lá da recompensa? E Eliabe fica para lá. A Bíblia vai dizer que nós temos que deixar todo o pecado e o embaraço. Repara que a Bíblia distingue o pecado do embaraço. Tem coisa que não faz pecar, mas embaraça a tua vida. Tem muito Eliabe no meio do caminho que quer impedir a gente chegar na vitória, alcançar. Pega a lição com Davi e desvia dele e vai rumo àquilo que Deus colocou no seu coração. Outra lição para a gente caminhar no final. Davi é levado ao rei de Israel, Saul. O rei pergunta a ele: você tem coragem? Tem coragem? Enfim, parafraseando, coloca essa roupa. E ele coloca, é muito pesada, mas antes, ele vai dizer: você é muito pequenininho, você é muito fraquinho. E Davi disse:
Um dia estava eu apacentando as ovelhas de meu pai, e veio um urso e um leão, e ele arrebatava a ovelha, eu corria, livrava a ovelha, tirava da boca dele, e matava e feria o urso e o leão, Isaías. E é muito lindo essa lição, porque primeiro, Davi tipifica Jesus e ele chega na peleja. Segundo, nós vamos ver que Davi se desvia dele. Terceiro, Davi rememora e relembra as guerras anteriores que ele já venceu. Dá só uma pensada rapidinho e me diz aí, ou na sua mente, quantas guerras você já enfrentou até aqui? Quantas pelejas, quantos ursos, quantos leões você e eu enfrentamos até chegarmos aqui? Davi traz isso na memória, e quando ele volta isso na memória, aquilo dá força e dá vigor a ele para dizer: eu vou vencer essa peleja também. Aleluia! O Deus que me fez vencer as pelejas de 2023 é o Deus que entra comigo na peleja de 2024 para me fazer mais do que vencer. Aleluia! Outra lição: Davi pega algumas pedras, 5 pedras, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos no ribeiro, pô-los no alforje, de pastor que trazia, sabemos o nome, lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Outra lição é que Deus vai usar as coisas simples, as que nós temos, para fazer coisas extraordinárias. Graças a Deus. Um pouquinho de azeite virou um milagre maravilhoso que até hoje a gente fala. Um outro pouquinho de azeite com um punhadinho de farinha virou um milagre extraordinário. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e não vemos condições? Eu quero te dizer que Jesus, como diz o pastor Jeremias, ele é especialista em pegar coisa de segunda e fazer coisa de primeira. Discípulos que até então não dariam nada a não ser pescadores, viraram os 12 apóstolos, homens de Deus, pelos quais o evangelho se propagou. Jesus vai usar as coisas simples, que a gente às vezes nem dá valor, para vencermos as dificuldades. Para você parece simples, mas quem faz o milagre é Jesus. E o versículo de número 45 vai dizer: Davi disse: tu vens a mim. Eu acho que essa aqui é uma das principais lições. Com paus e pé, com lança, espada e escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, entra no 2024 no nome de Jesus. Aleluia. A nossa vitória está nesse nome que é poderoso. A Bíblia vai dizer que os discípulos retornam em Lucas 10, 17, quando o Senhor, do teu nome até os demônios se nos sujeitam. É o nome de Jesus que nos faz triunfar, é o nome de Jesus que nos faz muito mais do que vencer. Para apertadinha, né? Para apertadinha ali, ó. Versículo 48 vai dizer assim: sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi, ele chega na peleja, chama, né? Primeira lição, Jesus chega na peleja. Depois, nós vamos ver ele rememorando, nós vamos ver ele tomando força, nós vamos ver Deus usando coisas simples, nós vamos ver ele se desviando de Eliabe, nós vamos ver ele usando a bandeira do Senhor Jesus Cristo para ser a sua vitória. O versículo 48 diz que quando o gigante bate a poeira e corre na frente, Davi, no versículo 48, ele se levanta e corre, mas ele não corre para o combate. Davi, ele corre ao combate, tendo a certeza de que Deus é com ele, que a bandeira é o nome de Jesus, tendo a certeza de que vitórias passadas foram vencidas, tendo a certeza de que ele não está no meio do caminho. Davi junta tudo isso e se levanta com gás, com coragem e diz: vem, Golias! Porque agora que o Senhor vai dar vitória a Israel, vem, Golias! Davi não se amedronta. 2024 vem aí, irmão. Golias vão se levantar. Mas a gente precisa pegar tudo isso que a gente sabe de que a gente é crente, de que Jesus é conosco, de que Ele é o nosso pastor, de que Ele é a nossa bandeira, e tomar coragem para vencer as pelejas e dizer: Golias, pode vir. Se você ameaçar só, eu vou até você, mas que você vai cair, porque quem me esforça, quem me ajuda é o Senhor Jesus. Nós precisamos entrar neste ano
no bom coração. Vamos orar? Aleluia. Aleluia. Que você reflita nessa palavra. Que eu possa também refletir nessa palavra. Porque Deus vai nos ajudar a vencer as nossas pelejas. Aleluia. Nós vamos entrar no ano 2024 muito mais do que vencedores. E lembra, Jesus tem que sempre ir na frente, fazendo a picada. E Jesus indo na frente, a gente atrás, a gente atravessa e chega do lado de lá. Papai do céu, muito obrigado. Vou pagar pro homem agora. Nós te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem conseguido. Aleluia, Quero te Jesus. agradecer por esta palavra maravilhosa, simples, ó Deus, mas que realmente falou ao nosso coração. Continue falando a cada vida, a cada coração, e concedendo a Deus que sejamos vitoriosos em nossas pelejas, sempre com o nome do Senhor como nossa bandeira, lembrando das vitórias que já vencemos em Ti. O nome de Jesus nos ajude a prosseguir, derrubando gigantes e vencendo as dificuldades. Dá graça e esforça a cada irmão e continue falando aos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a nação.